Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre as contratações do Grêmio investindo na base, trazendo garotos para inicialmente um trabalho no grupo de transição, alguns no grupo sub-20, mas preparando já nesse sistema de captação que a base do Grêmio já faz há alguns anos, jogadores para o grupo principal. E eu quero citar aqui a conversa que eu tive há poucos minutos com Francesco Barletta, que é o gerente, o responsável, o coordenador geral da base do Grêmio e que em muitos casos, né, esses garotos que acabam sendo negociados, pega Everton Cebolinha, pega Arthur, pega Jailson, pega o Wallace, rapidamente a gente fala em vários e vários jogadores, o próprio PP, que já está aí recebendo proposta de clube europeu, muitos chegaram muito cedo na base do Grêmio e outros tantos chegam e desenvolvem esse trabalho que é muito bem feito na base do Grêmio, o trabalho de captação. Você pega, por exemplo, o Wallace, que eu citei há pouco, o Wallace foi um jogador nascido na Bahia, que estava jogando no Avaí, e no Avaí ele era um camisa 10. Ele foi contratado, captado pela base do Grêmio, e quando ele veio para o Grêmio, ele foi transformado em, ao invés de um meia, pela capacidade física e técnica que ele tinha, ele sai de um meia esquerda, camisa 10, como ele jogava no Avaí, e passa a jogar como um volante no Grêmio, deu muito certo, chegou à seleção brasileira, campeão olímpico, o resto da história vocês já sabem, depois foi jogar na Europa. Então falei com o Francesco Barletta para saber um pouco mais desses jogadores que chegaram no Grêmio. Eu até anotei aqui, né, porque eu confesso para vocês que desses 4 que chegaram no Grêmio ontem, um é zagueiro, e 3 são atacantes. Eu tinha acompanhado o trabalho de 2 deles, então por isso que eu fiz o contato com o Francesco Barletta para poder trazer mais detalhes para vocês aqui do Grêmio investindo na base e o que dá para esperar desses meninos que foram captados inicialmente para jogar no time de transição e também na equipe sub-20, tá? Deixa eu começar pelo zagueiro. O Wesley é um zagueiro de 20 anos, que foi lançado na base do Figueirense, jogou ano passado com a camisa do Atlético Paranaense e o Grêmio viu nesse jogador um diferencial. Por quê? Porque ele é um jogador de boa estatura, mas ele não é jogador de imposição física. O Wesley é um zagueiro técnico, é um zagueiro construtor, é um zagueiro que tem boa velocidade para um defensor, é um zagueiro que não quebra a bola, que joga de cabeça erguida, que desempenha várias funções no sistema defensivo, mas um zagueiro que não é de imposição física, é um zagueiro de boa leitura de jogo, zagueiro construtor, zagueiro de muita técnica e que sai trabalhando bem a bola lá do sistema defensivo. Tá? O outro que eu anotei aqui para falar para vocês, Emerson, jogador de 18 anos, atacante, que veio do Esportivo de Bento Gonçalves. Esse é um jogador que ele vai passar por um período de lapidação maior. No Grêmio, ele é o mais novo de todos esses 4 que chegaram. Ele é um jogador de boa impulsão, de boa bola aérea, mas é um atacante mais de lado, não é um centroavante. Aliás, sobre esses 3 atacantes que chegaram no Grêmio, nenhum deles tem características de 9, daquele mais centralizado, no estilo que o Renato gosta, por exemplo, daquele 9 mais parado lá na frente, o 9 de referência. Então, o Emerson é um jogador que tem boa impulsão, é um jogador que tem boa bola aérea, mas ele vai passar por um período de lapidação para usar essa velocidade, essa força que ele tem para jogar, mas com um pouco mais de técnica. Repito, ele é o mais garoto de todos eles, tem 18 anos, veio do Esportivo. Deixa eu falar de outro que tem 18 anos também, mas já estava jogando em algumas partidas no time principal do Esportivo. Esse outro eu vi jogar, que é o Tylon, que é um jogador de lado de campo e tem como principal característica o drible. Porque geralmente você pega, o Grêmio tem revelado muitos garotos de lado de campo, né? Você pega lá, o Everton Cebolinha saiu dessa maneira, o PP é lado de campo, o Rildo é lado de campo, o Gui Azevedo é lado de campo, o Ferreira é lado de campo, o Luiz Fernando, que foi contratado agora do Botafogo, é lado de campo. Então essa fábrica de jogadores de extrema é algo que acabou acontecendo nos últimos anos no futebol brasileiro. Atacantes de velocidade, atacantes de extremidade de campo. O Tylon tem velocidade, o Tylon é lado de campo, que estava atuando pelo São José, mas ele tem uma característica de drible. Ele é o cara que vai para cima do adversário, não tem medo de errar, não tem medo de tentar o drible. Esse, dá para dizer assim, que seja o principal carimbo, a principal característica do Tylon, jogador que tem 18 anos e que veio de São José, o drible, a sua principal ferramenta. Bom, deixa eu fechar agora com o Léo Pereira, que é desses 4 que eu citei. O Emerson não tinha visto jogar, o Wesley eu não tinha visto jogar, mas eu vi jogar o Tylon no São José e eu vi jogar o Léo Pereira, de 20 anos, jogador que tinha sido revelado na base do Ituano. Desde a época que ele estava no Ituano, o Grêmio já olhava ele, mas ele jogou recentemente a Copa Ipiranga
no final do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início desse ano com a camisa do Corinthians. E o Léo Pereira é um jogador de velocidade, é atacante veloz, é jogador também de lado de campo, jogador de muita força física. Sabe aquilo que a gente diz na linguagem do futebol, o cara que arrasta os zagueiros, que arrasta os laterais. Então passei rapidamente aqui para trocar essa ideia com vocês. Dos 4, 2 eu já conhecia, outros 2 eu não conhecia, e por isso que eu busquei informações com o Francesco Barletta, que é o coordenador geral das categorias de base do Grêmio. Muita gente tem me pedido para fazer material de base, prometo que eu vou trazer a atualização na sequência também de como estão as obras do novo CT Presidente Eldorado, em Eldorado do Sul, que não parou durante a pandemia e que foi um CT erguido com parte do valor que o Grêmio recebeu na negociação do TT, e que mesmo na pandemia, com algum problema por vezes de questão financeira, o Grêmio não parou a obra, não utilizou nada desse dinheiro que foi destinado para as obras do CT Eldorado, que vai ficar realmente, na conclusão, um centro de treinamento de categorias de base de excelência, não só do futebol brasileiro, mas também da América Latina de maneira geral. Então passei aqui para atualizar. Emerson, que veio do Esportivo, 18 anos, Léo Pereira, de 20 anos, que jogou no Corinthians, Tailon, 18 anos, que jogou no São José. Esses são 3 atacantes, todos atacantes de lado. O Tailon, jogador de drible, o Léo Pereira, jogador de velocidade e força, e o Emerson, que veio do Esportivo, jogador de cabeçada, de cabeceio, né, de boa bola aérea e de boa impulsão. E o Wesley, zagueiro de 20 anos, que estava no Atlético Paranaense, que é um zagueiro de boa estatura, mas principalmente tem como característica fundamental a composição de jogo. É zagueiro construtor, é zagueiro de técnica e também de velocidade, tá bom? Abraço todo mundo, dá o like no vídeo, dá o joinha aí pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal. Hoje, depois do jogo do Grêmio contra o Curitiba, eu espero vocês aqui no canal pra gente fazer uma live e espero falar de uma vitória do Grêmio contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Aperta o sininho aí. Abraço todo mundo. Até daqui a pouco.